Em 30 de julho, a Rússia lançou um ataque. Mísseis balísticos e de cruzeiro voaram em direção à Ucrânia. Com eles, havia centenas de drones de ataque. Esse foi um ataque aéreo de choque e pavor do tipo que já vimos tantas vezes da Rússia antes. Mas nesse dia, a Ucrânia conseguiu algo com que Putin só pode sonhar. Uma taxa de interceptação de 93%. O número recorde de armas russas foi abatido em uma noite, com drone após drone colidindo contra as defesas aéreas ucranianas quase impenetráveis. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou tudo após o ataque da Rússia. Durante seu pronunciamento da noite de 30 de julho, Zelensky elogiou os defensores dos céus da Ucrânia, observando que uma combinação de grupos móveis de fogo, aviação e implantação de drones interceptores conseguiu minimizar massivamente os danos causados por um ataque russo, que não tinha como objetivo atingir alvos militares. Putin queria aterrorizar, para inspirar medo. E seu plano maligno, como tantas vezes acontece, era lançar armas contra civis inocentes nas cidades da Ucrânia. O profissionalismo dos defensores aéreos da Ucrânia se destacou em uma noite que poderia ter sido mais devastadora, pois um recorde de armas russas foi abatido pelo fogo ucraniano. O que vimos em 30 de julho não foi uma anomalia. Foi o resultado de uma evolução, uma transformação do poder de defesa aérea da Ucrânia que a Rússia não poderia imaginar, nem mesmo há cerca de um ano. Vamos voltar ao início de 2025. Naquela época, a taxa de interceptação de drones de ataque russos da Ucrânia era muito menor do que é hoje. Essa taxa variava, embora tendesse a oscilar entre a faixa de meados dos 70% e o começo da faixa dos 80%. Drones russos demais conseguiam passar. Putin havia encomendado uma quantidade recorde de drones Shahed, sobrecarregando as defesas aéreas da Ucrânia. Avançando para o verão de 2026, a história contada é bem diferente. Hoje, os drones russos continuam perigosos, mas menos letais. Não é porque a Rússia produz menos drones ou piorou sua tecnologia, pelo menos na maioria dos casos, como você verá adiante. É porque a Ucrânia melhorou na interceptação. O dia 30 de julho, com sua taxa de interceptação de 93%, foi um destaque do mês. Mas julho como um todo mostrou a virada. O Ministério da Defesa da Ucrânia relata que as defesas aéreas do país conseguiram abater mais de 90% dos drones de ataque Shahed, Italmaz, Gibera e outros que a Rússia lançou em seu território. Com a destruição de mísseis, a Ucrânia neutralizou cerca de 5.300 das 6.000 ameaças aéreas lançadas pela Rússia no mês. Não é uma interceptação perfeita. Há um problema com mísseis balísticos a ser resolvido, mas contra drones russos, as defesas aéreas ucranianas estão mais eficazes do que nunca desde o início da invasão de Putin. A meta agora é aproveitar a consistência alcançada pela Ucrânia. O objetivo da Ucrânia, conforme declarado pelo ex-ministro da Defesa Mikhailo Fedorov, é chegar ao ponto de interceptar 95% de todas as ameaças aéreas da Rússia. A Ucrânia chegou perto disso em 30 de julho. Eles farão uma revisão pós-ação para identificar acertos e melhorias, buscando aumentar ainda mais a taxa de interceptação, que já é impressionante em 93%. É uma porcentagem recorde de projéteis russos que foram destruídos no céu ou desviados para não atingir nenhum alvo. E a Ucrânia deve se orgulhar disso, mesmo focando nos próximos passos. A pergunta óbvia é: como a Ucrânia conseguiu? Seria simples dizer que drones interceptores foram responsáveis por tudo. Esses drones aumentaram significativamente as taxas de interceptação da Ucrânia, desde sua introdução no campo de batalha. Durante os primeiros 4 meses de 2026, a Ucrânia aumentou sua produção de drones interceptores em 2,6 vezes, revelou Fedorov em maio. Esses interceptores dobraram o número de drones Shahed abatidos nesse período. A Ucrânia reconhece a importância dos drones interceptores de baixo custo, que podem custar apenas alguns milhares de dólares, ou até menos, para serem construídos. Os fabricantes de drones da Ucrânia desenvolvem novos interceptores, como o Sting 2, para enfrentar drones russos de ataque equipados com motores a jato para escapar da geração atual de interceptores. Drones interceptores da Ucrânia são cruciais para eliminar 93% dos alvos em uma noite. Mas eles não contam a história toda, nem de longe. O restante da história aconteceu nos bastidores e envolveu a transformação de toda a defesa aérea da Ucrânia para tornar dias como 30 de julho possíveis. Em 2025, quando a Rússia começou a obter mais sucesso do que nunca, graças a seus grandes enxames de drones de ataque, o comando da Força Aérea da Ucrânia adotou novas técnicas e tecnologias, depois complementadas por interceptores.
grupos móveis de defesa aérea foram formados e espalhados pelo país, permitindo respostas rápidas aos ataques russos. A Ucrânia também passou a olhar além dos seus radares militares existentes e começou a integrar sistemas de radar civis ao seu escudo aéreo. Tudo que detectasse drones ou mísseis era válido, e isso ajudou a Ucrânia a ter uma cobertura de radar mais ampla e forte em todo o país. Sistemas como o Delta, que centralizavam a comunicação e o compartilhamento de dados entre as forças ucranianas, também foram ampliados. Eles se tornaram vitais. Trocas de dados rápidas deram mais velocidade às equipes móveis de defesa aérea criadas pela Ucrânia. O que a Ucrânia estava criando durante esse período era um sistema que permitia cálculos em terra e a designação de cobertura aérea que podia acontecer quase em tempo real. A Ucrânia recebeu apoio de parceiros internacionais, incluindo sistemas modernos de defesa antiaérea e de detecção precoce, que permitem à Ucrânia detectar ameaças logo ao cruzarem a fronteira ou até antes. Em alguns casos, a Ucrânia consegue interceptar drones russos, enquanto eles ainda estão voando sobre o território de Putin, ressaltando a importância desses sistemas de alerta precoce. Tudo isso lançou as bases. O êxito dos drones interceptadores da Ucrânia só foi possível graças a isso. Os grupos móveis de fogo da Ucrânia foram essenciais para seu sucesso em 30 de julho. A maioria desses grupos reúne combatentes das Forças de Defesa Territorial da Ucrânia e voluntários que servem na retaguarda para proteger seu povo. Esses grupos possuem diversas armas de defesa aérea, como drones interceptadores, sistemas portáteis de defesa antiaérea e metralhadoras antiaéreas. Eles também usam veículos todo-terreno, essenciais para chegar rápido à posição ao receberem alerta de novo enxame de drones Shahed da Rússia. De acordo com a News Sky, esses grupos móveis de defesa antiaérea registraram 60% das interceptações de drones russos em julho de 2026, mostrando sua utilidade e letalidade. E eles devem ser letais. Cada membro desses grupos passa por longo treinamento. Dura semanas e inclui desde operações noturnas até protocolos de implantação rápida. Esse treinamento é bom o suficiente para transformar civis em defensores. E tem mais. Além das equipes móveis, drones interceptores e a estrutura de detecção citada, a Ucrânia ainda tem outro truque de defesa aérea: caças, tanto da era soviética quanto ocidentais. Foram os primeiros que se saíram bem em 30 de julho. Os pilotos ucranianos de Su-27 e MiG-29 não focaram nos drones de ataque. A missão deles era abater o máximo de mísseis de cruzeiro russos. E foi exatamente isso que eles fizeram. Pilotos ucranianos derrubaram mais de 30 mísseis de cruzeiro russos. Como as equipes móveis de defesa antiaérea, esses pilotos recebem dados em tempo real das estações de radar, permitindo voos para a zona de ataque antes dela se tornar um problema. Caças ucranianos agora contam com kits de guerra eletrônica, mísseis ar-ar e iscas infravermelhas. Juntos, eles são meios defensivos perigosos, como demonstrado na noite recorde da Ucrânia. Aeronaves ocidentais, como os F-16, recebidos de parceiros, também participam. Eles podem ser ainda mais importantes que as aeronaves soviéticas. Em janeiro de 2026, a Aviation Week noticiou que os F-16 da Ucrânia haviam registrado seu 1000º abate aéreo. Centenas podem ter sido adicionadas desde então, mas não sabemos se aumentaram a contagem em 30 de julho. Você deve notar que quase não citamos os mísseis balísticos da Rússia até aqui. Há uma razão para isso, que explicaremos em breve. Antes disso, é importante destacar que 30 de julho não foi a única vez que a Ucrânia quebrou recordes recentemente. No dia 2 de agosto, os guardas de fronteira da Ucrânia estabeleceram seu próprio recorde ao interceptarem um drone de reconhecimento russo, Zala Z-20, sobre a região de Chernihiv, na Ucrânia. A distância foi impressionante. A Ucrânia interceptou um drone russo a uma altitude impressionante de 6.858 metros, ou 6,85 quilômetros. O Zala Z-20 da Rússia não teve chance. Seu alcance operacional é muito maior que o de um interceptador, chegando a 100 km. Sair do alcance não adianta quando um drone projetado para ver tudo não detecta um interceptador vindo por trás. O drone russo explodiu no ar, assim como 93% dos projéteis que a Rússia lançou contra a Ucrânia em 30 de julho. Nem todas as notícias foram boas para a Ucrânia, mas a taxa de interceptação de 93% é impressionante. No entanto, existe uma lacuna nas defesas aéreas da Ucrânia que precisa urgentemente ser preenchida. Mas será que ela será preenchida? Fique com a gente e você vai descobrir. Mas antes de irmos mais fundo, este é o programa militar. Tem muito mais de onde isso veio. Então certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder o que vem por aí. O outro lado da moeda do recorde da Ucrânia em 30 de julho
é que a Rússia teve algum sucesso com seu ataque. As equipes de interceptação ucranianas fizeram um trabalho notável para proteger o maior número possível de civis. Mas uma taxa de interceptação de 93% ainda permite que 7% dos projéteis russos passem pela defesa aérea da Ucrânia. E as armas que conseguiram isso são as armas mais poderosas que a Rússia possui. Logo após o ataque da Rússia, o Kyiv Independente informou que pelo menos 8 pessoas haviam sido mortas, com outras 50 pessoas feridas. A maioria, se não todas, eram civis. A maior tragédia foi em Kryvyi, onde ao menos 5 membros de uma família morreram após um projétil russo atingir sua casa. Esse projétil era um míssil balístico. A Ucrânia precisa urgentemente encontrar uma solução para essa arma, para garantir a segurança de mais civis do que sua taxa de interceptação de drones e mísseis de cruzeiro permite. Mísseis balísticos são o principal desafio na defesa aérea da Ucrânia. Zelensky ele mesmo revelou isso em 1º de agosto, após mais um ataque a Kyiv, que tirou a vida de mais 9 pessoas. Os mísseis causaram os danos. A Ucrânia interceptou apenas um dos 27 lançados pela Rússia em 1º de agosto, levando Zelensky a pedir novamente aos países ocidentais mais interceptadores de mísseis, especialmente para os sistemas Patriot da Ucrânia. A Ucrânia quase ficou sem, disse Zelensky. Sem mais mísseis para enfrentar a maior ameaça da Rússia, o criminoso de guerra do Kremlin seguirá matando civis ucranianos. É crucial que nossos parceiros entendam que esses sistemas não devem ficar parados em depósitos para cenários hipotéticos, mas sim aqui e agora, disse Zelensky, acrescentando: cada pacote de mísseis antibalísticos salva vidas do nosso povo e cada noite sem eles resulta em vítimas. O presidente da Ucrânia já fez esse apelo antes. O desafio dele é que os aliados da Ucrânia têm suas próprias defesas para se preocupar. Entregar todos os mísseis de defesa aérea não é opção, mesmo que ajudasse a Ucrânia. Comprar mísseis Patriot para a Ucrânia está mais difícil do que nunca. A Operação Fúria Épica é o motivo disso. Acredita-se que os Estados Unidos já tenham usado cerca de 1.430 mísseis Patriot, de um estoque pré-guerra de aproximadamente 2.330, informou a BBC no final de julho. Os Estados Unidos, naturalmente, estão hesitantes em vender mais para a Ucrânia e certamente não fornecerão nenhum de graça. Isso limita os aliados da Ucrânia, que poderiam ter atendido aos pedidos de Zelensky usando o sistema Pearl. Assim, a Ucrânia enfrenta um problema com mísseis balísticos. Quais são as opções? A produção de mísseis interceptores, até os já em uso, surgiu como solução potencial. Em meados de julho, a França anunciou que estava concedendo licenças para que a Ucrânia pudesse fabricar vários tipos de armas francesas, incluindo mísseis Scalp e bombas guiadas ASM Hammer. Também estavam na lista os mísseis Aster, usados nos sistemas SAMP-T que a Ucrânia tem. Uma semana antes do anúncio da França, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Ucrânia poderia fabricar mísseis Patriot por meio de um acordo de licenciamento. Isso é muito importante para a Ucrânia, que já avançava nas parcerias para iniciar a produção rapidamente. Antes mesmo de Trump transformar sua declaração de talvez em definitiva. Em 23 de julho, Zelensky anunciou que a Raytheon, fabricante dos mísseis Patriot, concordou em produzi-los junto com a Ucrânia. As coisas estavam acontecendo rapidamente, mas qualquer um que tenha prestado atenção em Trump sabe que o que ele diz e o que ele faz muitas vezes são duas coisas bem diferentes. Esse parece ser o caso da licença dos mísseis Patriot. A ideia não está completamente fora de questão, pelo menos ainda não. Em 31 de julho, a CNBC informou que Trump pode ter mudado de ideia. Chamou a tecnologia Patriot de algo difícil de ceder em uma reunião de gabinete em Camp David. Trump afirmou que é preciso cautela com acordos de licenciamento, pois há sempre o risco de quem recebe a licença se voltar contra você. Trump disse que autoridades dos Estados Unidos e Ucrânia ainda discutem licenças do Patriot. Mas é preciso perguntar, por que Trump anunciou o licenciamento sem ter certeza se cumpriria? Ele queria marcar pontos? O grande anúncio de Trump sobre os Patriots foi feito na cúpula da OTAN em Ankara, e é possível que ele quisesse chamar a atenção da mídia durante o evento. Trump não fez sua lição de casa? O presidente dos Estados Unidos afirmou que não falou com a Raytheon ou a Lockheed Martin sobre o acordo, mas ambas pareciam concordar. A única coisa que sabemos com certeza é que a aparente certeza das palavras "vamos dar uma licença para vocês fabricarem Patriots, assim vocês não podem reclamar que não estamos dando o suficiente", parece ter sido substituída por cautela por parte do governo Trump. A Ucrânia vai ficar frustrada. No entanto, esses acordos de licenciamento não solucionam os desafios imediatos da Ucrânia com mísseis balísticos. Levaria pelo menos meses, possivelmente anos, para estabelecer as linhas de produção dos mísseis Patriot e Aster. A Ucrânia também está tentando resolver o problema por conta própria.
Ela trabalha em um sistema antibalístico chamado Freya, com aliados europeus. Mas, novamente, o tempo é o problema. A Ukr informa que a Ucrânia não espera ter um protótipo desse novo sistema pronto até meados de 2027. Isso garante à Rússia cerca de 1 ano de ataques com mísseis balísticos. A única solução imediata para a Ucrânia é obter mais mísseis interceptores antibalísticos para seus sistemas de defesa aérea. Esse é o único problema real da Ucrânia. O trabalho fundamental que apoia a estratégia de interceptação de drones também beneficia os sistemas de interceptação de mísseis. Tudo se resume aos estoques. A Ucrânia não tem os mísseis interceptadores necessários para impedir os ataques russos. O Chatham House propõe outras soluções. A ampliação do projeto Sky Shield ajudaria. Isso colocaria 120 aeronaves de combate europeias em ação, cuja única responsabilidade seria abater mísseis sobre o oeste da Ucrânia. Isso cobriria cerca de 30% do território da Ucrânia, mas traz a complicação de Putin alegar escalada, caso isso aconteça. Oferecer armas ofensivas, como os mísseis Taurus da Alemanha, pode ser uma alternativa. A ideia é dissuadir a Rússia respondendo com igual intensidade a cada ataque com mísseis. Porém, os estoques e a vontade política continuam sendo problemas. Seja qual for a solução encontrada, ela precisa chegar logo. O futuro da Ucrânia pode depender disso. Ainda assim, apesar de tudo isso, o dia 30 de julho pode ser considerado um grande sucesso para a Ucrânia. A estratégia russa de mísseis balísticos segue ativa, mas sua de drones de ataque de longo alcance está ruindo. As defesas aéreas da Ucrânia são fortes demais para eles. Mesmo com as melhorias nos drones interceptadores que mencionamos, nem a adoção pela Rússia de tecnologia a jato mais cara em seus drones Shahed vai ajudar. Os números dizem tudo. Não só 93% dos projéteis foram interceptados em 30 de julho, mas mais de 445 mil alvos aéreos russos foram abatidos desde o início da invasão. A Rússia também está começando a sentir a pressão. Ela precisa fabricar mais drones Shahed mais rápido do que nunca para acompanhar a Ucrânia. Vimos o impacto dessa pressão em abril, quando surgiram imagens de drones Shahed que pareciam literalmente se desmanchar antes de serem abatidos pelos interceptadores. Os painéis estão rasgados, as pontas das asas dobradas e amassadas, e um drone perdeu totalmente o cone do nariz. A interceptação ucraniana pressiona a indústria russa. Esse é exatamente o objetivo. Forçar a Rússia a gastar drones de ataque com pouco resultado fará Putin mandar construir mais drones ainda mais rápido. Logo, a Ucrânia talvez nem precise interceptar mais. Os Shaheds vão começar a cair do céu por conta própria. A Ucrânia só precisa de resposta à ameaça dos mísseis balísticos russos. E a única coisa que a Rússia faz que ainda parece funcionar vai deixar de existir. Putin pode estar satisfeito com uma vantagem sobre a Ucrânia, mas não deveria. Afinal, não é como se as defesas aéreas da Rússia estivessem indo tão bem assim. A Ucrânia garantiu isso. Ela conseguiu infiltrar um cavalo de Troia nas defesas aéreas da Rússia e o resultado foi, bem, você vai ter que assistir ao nosso vídeo para descobrir o resto. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para o programa militar, enquanto acompanhamos cada grande desenvolvimento na guerra da Ucrânia. E obrigado por assistir!